Olá, pessoal, bom dia, tudo bem? É um prazer poder estar aqui moderando esse painel aqui nesse fórum. Eu sou, então, o Marcos Bedendo, né? Eu tenho um envolvimento aqui com a Anshan no Comitê de Marketing, então, talvez alguns de vocês até me viram em algum dos eventos do Comitê de Marketing, e quem não viu ainda, fica o convite aqui para participar do nosso próximo comitê. Normalmente é na última semana do mês, né? E a gente sempre tem alguns temas que são relevantes e atuais para o marketing, sempre com palestrantes também de alta qualidade, como nós temos aqui hoje. Tá? Então, a nossa ideia aqui é formar realmente quase que uma mesa redonda entre os nossos palestrantes e vocês. Tá? Então, a gente já teve vários eventos que a gente testou formatos diferentes, e esse formato que a gente está colocando aqui para vocês é o que costuma ter maior interatividade e uma maior até aceitação e interesse dos próprios participantes. Então, a ideia é que cada um dos nossos palestrantes vão falar cerca de 10 minutos, tá? Então, é um tempo bem curto, muito mais para eles darem alguns subsídios para vocês ou contarem um pouco das experiências que eles têm com atendimento. Tá? E aí a ideia, depois que cada um deles falarem, é justamente que, que vocês possam ir enviando perguntas para mim durante a apresentação. Tá? Então, eu vou recebendo essas perguntas todas aqui, e conforme eu vou recebendo, eu vou organizando elas, e no final das 4 palestras, a gente vai fazer um grande debate aqui, baseado na pauta que vocês nos enviam. Tá? Então, desde agora, né, às vezes o pessoal já tem alguma dúvida, porque vocês sabem quem são os palestrantes, vocês têm uma lista aí, fala, pô, eu sempre admirei o Fleury por isso, ou a Nespresso por aquilo, e eu quero desde já registrar minha pergunta. Então, eu vou estar colocado aqui mais próximo do pessoal que está aí fora, eles vão receber uma pergunta durante as apresentações também. Tá? Então, acho que a ideia é, quanto mais perguntas, mais interessante fica depois o nosso painel. Okay? Essa é um pouco da ideia. Então, eu queria chamar agora então, os nossos 4 palestrantes aqui, para eles sentarem aqui, para eles chegarem aqui no palco com a gente. Então, a gente tem a Paula Pimenta, que é a diretora de atendimento ao cliente da Natura, a Aline Branco, que é a diretora de negócios da marca Fleury, o Sidney Giosa, que é o Network Operations Senior Manager da Samsung, e a Andrea Carlini, que é a Quality Assuring Training e Customer Care e Social Media da Nespresso. Então, a gente vai começar agora com a nossa primeira mini palestra, né, vamos chamar assim, da Paula Pimenta, que é diretora de atendimento ao cliente da Natura. Bom dia. Bem, primeiro é um prazer estar aqui, né, minha primeira vez no evento. Confesso que achei que está bem cheio, assim me surpreendeu. E eu queria dividir um pouquinho sobre como a Natura hoje está estruturada para atender seus clientes, né? Mas, antes de mais nada, eu sou, então, a Paula Pimenta, mãe do João Paulo, de 6 anos, casada com Eric. Sou mineira, que morou no Pará há 10 anos, depois em Goiânia. Então, sou bem viajada e estou em São Paulo aí há mais de 10 anos. Bem, a minha trajetória para chegar no atendimento ao cliente é bem interessante, porque eu sou dessa área há 9 meses. Eu sempre trabalhei em qualidade, né? Comecei numa multinacional agrícola, em alimentos, depois fui para uma outra multinacional de produtos de bem e serviço, e há 2 anos e pouquinho entrei na Natura em qualidade, mas sempre com um foco muito grande em cliente, né? Acho que a principal missão da área de qualidade é olhar, sim, para o cliente, para o feedback do cliente. E fui convidada a assumir a diretoria de atendimento ao cliente da Natura no ano passado, com um desafio que, para mim, a missão era igual, mas todo o resto era muito diferente, né? Então, eu cheguei na área, tinha tantas siglas, que eu falava, gente, eu vou ter que fazer um glossário desse negócio, né? E a Natura, acho que é uma empresa que adora outras siglas. Mas, para mim, tem sido uma descoberta fantástica, porque eu acho que, se colocar no lugar do cliente, qualquer um, de qualquer área, consegue. Porque, se a gente fosse perguntar aqui, eu tenho certeza que todo mundo já teve alguma experiência relacionada a atendimento. E a gente consegue falar o que gostaria que tivesse acontecido nessa experiência. Então, eu cheguei sem saber nada, né? Com uma experiência muito de produto, não de serviço, mas com uma vontade muito grande, por ter me colocado em muitas situações de cliente, de mudar, né, ou de elevar, digamos assim, a régua da Natura, né? A Natura é uma empresa que, nos últimos anos, tem sido reconhecida por relacionamento. É uma empresa que nasce, na sua origem, com relacionamento. O nosso fundador, seu Luiz Seabra, quando abriu a primeira loja no Oscar Freire,
ele dava para cada cliente que ia na loja uma rosa branca. E é uma empresa que traz no seu DNA essa questão do bem-estar bem, da relação, né? Se vocês olharem aí as propagandas que a gente tem, elas estão muito linkadas à questão do relacionamento. Então, o atendimento tem que ser reflexo do que essa marca traz. E é um grande desafio, porque hoje a gente tem 1,3 milhão de consultoras no Brasil. Então, eu tenho uma central de atendimento só para as nossas consultoras. Eu tenho uma central de atendimento para o e-commerce, uma central de atendimento para o consumidor final, que a gente chama, que é quem compra da consultora. Eu tenho uma central de atendimento para a nossa gerente de relacionamento, que é funcionária Natura. Uma central de atendimento para uma figura intermediária, que chama consultora Natura orientadora. E a gente também trabalha com a cobrança ativa. Foi um dos projetos que, o ano passado, a gente trouxe para dentro do atendimento, buscando o relacionamento, porque antes eram assessorias que ligavam no atendimento, na verdade, ligavam para o cliente cobrando, e a pessoa falava, não, mas você não é da Natura, né? O nosso atendimento ele é 100% terceirizado. Hoje, nós centralizamos agora, começo de abril, toda a operação na CSU, que fica em Barueri. E é um grande desafio se manter como uma empresa de relacionamento trabalhando com uma empresa terceirizada. Como levar para esse operador que está na linha de frente essa paixão pela empresa, que não é a empresa dele, né? A empresa dele é outra empresa. Como levar toda essa complexidade, né, de Natura, de ciclos a cada 21 dias, que muda produto e muda promoção, a cada 3 anos todo o nosso portfólio é renovado. Então, você imagina ligar alguém perguntando, eu gosto do perfume tal, e eu queria de volta. Ou, eu não gostei desse perfume, queria trocar. Então, conhecer caminho olfativo, né, tem uma área técnica bem grande. E tem sido um prazer poder, agora, junto com o meu time, repensar o atendimento da Natura, né? Repensar por quê? Talvez o que nos trouxe até aqui não é o que vai nos levar, né, para o próximo passo, olhando principalmente o que tem surgido de novas empresas com novos modelos muito mais autônomos, né? Acho que a Mônica comentou aqui, do operador poder, de fato, ter autonomia, autonomia não só em resolver, mas autonomia no script, porque senão vira robô, né? E uma empresa que preza relacionamento, ser robô não dá certo. E eu queria contar um caso aqui, que talvez algumas pessoas se identifiquem. Quando eu vim da qualidade, como área de interface do atendimento, eu brigava muito com o atendimento para a gente implementar uma política de troca de produto, né? Então, antes, a nossa troca de produto, eu fazia troca simultânea. Eu pegava o produto defeituoso e já entregava um bom, que não é o padrão de mercado. Normalmente, você manda o produto ruim, a empresa analisa, se proceder, ela faz a troca. E eu, como qualidade, fui lá e falei, vamos implementar esse negócio, porque tem muita fraude, né? De fato, a gente recebia 0,01% de fraudes, né? Às vezes, perfume com outros produtos, né? Batom já usado. E aí, por causa desse pequenininho número de pessoas que tentavam ganhar produtos de graça, a gente implementou uma nova política, que é uma política de mercado. Não estou fazendo nada diferente do que a maioria faz. Bem, isso foi começo do ano passado. E assumi a área em julho. E aí, quando eu fui assumir a área, eu fui ouvir uma ligação de uma consumidora que falava que tinha enviado para a Natura 2 sabonetes e que ela queria trocar, porque tinha algum problema lá que ela não gostou, e a gente devolveu para ela, numa ligação, né, era uma gravação que eu vi, não estava acontecendo na hora, onde a Natura falou o seguinte para ela, olha, senhora, a senhora mandou 2 perfumes, e a gente não vai trocar, porque a senhora reclamou de 2 sabonetes. Gente, naquela hora, juro, assim, eu perdi o chão, porque ela começou a falar que a Natura chamava ela de mentirosa, de desonesta, que se ela fosse fraudar, como é que ela mandaria 2 perfumes se ela reclamou de 2 sabonetes que são muito mais baratos, né? E, bem, foi um áudio de 20 minutos, ela se sentindo extremamente lesada. No final, o operador fez a troca para ela, aceitou, mas eu me coloquei no lugar dela, né? No lugar de alguém que falava, você está mexendo com meu brio, né, como pessoa, por causa de 2 sabonetes, cá entre nós. E aí eu voltei para dentro de casa e falei, gente, eu não acredito que eu implementei essa política sem olhar do outro lado, né? Sem olhar para quem está na ponta, para os 99,9% que são honestos
e que não pegam o telefone para fazer uma fraude. Porque cá entre nós, se a gente levantar a mão aqui, quem liga em 0800 para reclamar, provavelmente é a minoria. Então, eu acho que quem liga para a gente deveria valorizar. Né? A pessoa, não vou falar gastar tempo, mas ela despender um tempo do dia dela para ligar num atendimento, para reclamar para uma empresa, que provavelmente ela gosta muito, né? Porque é muito fácil trocar de marca. Eu brinco que você vai em farmácia, shopping center, o que não falta são opções de qualquer tipo de produto ou serviço. Então, o diferencial está em como você trata esse cliente. Né? E aquela situação, logo que eu cheguei na área, para mim, ela foi como uma pedra no estômago, que eu comecei a ter uma outra visão, que é a visão do cliente. Espera aí, será que as áreas, então, quando estão lá no computador, no escritório, sentado no ar-condicionado, estão olhando para quem está do outro lado, né? A gente fala no Gemba ali, vendendo produto, a mulher tentando fazer o resultado do mês, e eu estou lá dificultando a vida dela. E eu acho que o papel das áreas que são interfaces, eu imagino que devem ter áreas aqui que são áreas interfaces para o cliente, muitas vezes é um papel difícil, porque você tem que olhar os seus números internos, né, de atender metas de indicadores que muitas vezes têm muito mais a visão da empresa do que do cliente, mas a gente tem que lembrar que quem está do outro lado, vendendo ou consumindo, não é a empresa, é quem vai escolher no final do dia. Né? Então, na Natura, a gente elaborou um planejamento para os próximos 3 anos, para onde vai esse atendimento. É um atendimento que vai para um caminho de ser mais digital, do ponto de vista de informação, né? A gente tem muita ligação que a consultora quer informação, mas vai para um caminho que aquilo que cai no humano vai ser aquilo que eu vou resolver, né? Vai ser aquilo que eu vou escutar. Tem uma pesquisa muito interessante que fala o que o cliente espera de um atendimento é tão básico que, se a gente fizer, a gente excede expectativas. Por exemplo, ele quer um pedido de desculpa, ele quer desabafar, ele quer que não aconteça de novo. Né? São coisas muito simples. Ele quer ter a oportunidade de ter o problema dele resolvido. E, muitas vezes, se a gente se colocar na situação de já ter experimentado um atendimento ao cliente, a gente acaba não fazendo tudo isso. Né? Então, não acho que é tão difícil agradar. E a gente vem num desafio de transformar essa área numa área que agrega valor para o negócio. E a gente tem colhido aí bons frutos nos últimos meses, principalmente relacionado a projetos. Vai lançar alguma coisa relacionada a cliente, chama a área que escuta o cliente. Né? Por que eu fico com o final? E o final é sempre aquele que vai estar resolvendo o problema. E é bacana porque agora a gente, por exemplo, está mudando todo o modelo de venda direta e o atendimento está lá no centro discutindo o que a consultora pode reclamar, o que o consumidor vai reclamar, o que o gerente vai reclamar. Né? Vamos começar a olhar, né, pegar esses dados, né, porque eu tenho mais ou menos 500 mil ligações, contatos no mês. É muita informação. Né? Vamos disseminar essa informação para dentro da organização para que gere plano de ação para reduzir o problema, para que gere aprendizado para novos projetos, né? Para que gere engajamento. Eu brinco que eu gosto muito de um modelo que é assim, de engajamento. Né? Tem muito estatístico, né, em empresa. A pessoa, mas só 2 casos. Não, mas 2 casos não é nada. Falei, tudo bem, se fosse o seu salário que viesse errado, um caso na empresa, eu ia falar, nossa, não é nada. Então, se coloque no lugar da outra pessoa. Né? E tem sido um desafio bacana em ver que é uma área que as pessoas agora começam a ser mais proativo. Né? Então, eu quero ir no atendimento, eu quero ouvir ligação. A gente tem, semanalmente, grupos de funcionários que vão no atendimento ouvir, às vezes até fazer atendimento. Ontem mesmo a gente teve um grupo de gerentes que foram escutar, e a gente já brifa assim, não é para falar o que está errado, porque o que está errado eu sei. É para vir olhar a oportunidade para você levar para dentro de casa. Né? Esse é o objetivo. Então, é um desafio trabalhar numa área dessa, mas eu diria que é maravilhoso poder ser a voz do cliente dentro da organização, poder transformar a organização para esse olhar para o cliente, e, no final, a gente vê frutos de tudo isso, porque não tem como dar errado. Eu acho que é uma receita que o bolo vai sair no final. Né? Se eu olho para o cliente, se eu faço aquilo que o cliente está esperando, como é que isso vai dar errado? Acho que não tem como. Né? Então, um pouquinho dessa história, e eu deixo aberto para as perguntas que vocês tiverem em relação à Natura.
Legal, Paula, muito obrigado. Eu acho que a Paula assim, passou por uma série de pontos aqui que eu já tenho várias perguntas, pelo menos, não sei vocês, mas eu acho que foi muito legal que ela começa discutindo sempre a perspectiva de como a marca impacta o processo de atendimento, né? E, claramente, quando você fala do atendimento ao consumidor, você tem um aspecto muito... um impacto muito grande nas relações que ele passa a estabelecer ali, que é um impacto muito forte na marca, né? Quer dizer, quanto marca para você o quanto você lembra depois de uma semana de uma propaganda que você viu na televisão? Provavelmente muito pouco. Mas quanto você lembra depois de uma semana que você teve um atendimento bom ou ruim de uma central de relacionamento? Né? Você vai lembrar muito, e vai lembrar aquilo por muito tempo. Então, acho que essa primeira relação é essencial. Né? Quer dizer, a gente tem que entender muito fortemente o que é a marca. Eu que trabalho com isso, e como professor e como consultor dessa área, é fantástico entender, né? ou ver que as pessoas têm essa, ou pelo menos a Natura, né? como uma grande marca que tem essa relação. Achei super, super bacana. Depois, acho que outra coisa que me intriga sempre muito é essa questão do custo do atendimento contra o custo da insatisfação, né? Então, que ela coloca muito ali, fala, poxa, quantos por cento das pessoas, de fato, fraudam o sistema? É um custo que eu tenho que eu podia não ter, mas o quanto que isso frustra, sei lá, dezenas, centenas de pessoas que ligam para o meu atendimento todo dia. Né? Então, acho que essa relação também é uma coisa que é muito importante e relevante. Eu acho que o último ponto que eu queria ressaltar, que eu já tive até alguns ex-alunos, até pessoal que eu prestei consultoria, do tipo, como é que o pessoal de atendimento pode colaborar para o restante da empresa? E é uma colaboração fantástica, né? Porque, de fato, é a maior ponta que se tem, o maior número de contatos, em volumes de contatos que são gerenciados, porque a Natura tem milhões de contatos via consultora, mas isso não é um conhecimento formal que a empresa tem. Aquilo que está no atendimento é um conhecimento formal, mensurado, correto, com gravação, inclusive, e tal. Então, por que isso não é utilizado para processos de inovação, para processos de novos processos, para processos novos de atendimento, para processos de consultoras e por aí vai, né? Então, a riqueza que o atendimento ao consumidor tem é muito grande, que pode impactar diversas áreas da empresa, seja o marketing, o pessoal de inovação, o pessoal de novos produtos, por aí vai. Né? Então, acho que foi esses pontos que eu achei super relevante aí. Obrigado pela tua contribuição. Espero que tenha empolgado vocês também a mandar algumas perguntas aqui para a gente. Então, vou chamar a nossa segunda participante aqui, que é a Aline Branco, que é diretora de negócios de marca da Fleury Medicina e Saúde. Bom dia, pessoal. É um prazer estar aqui conversando com vocês, compartilhando um pouco da experiência do Grupo Fleury, da marca Fleury principalmente, e aprendendo aqui com as experiências de todos vocês. Acho que dá para fazer muito link aqui com o que foi dito. Vou compartilhar com vocês um pouquinho da minha experiência no Grupo Fleury. Eu estou no Grupo Fleury há 4 anos, parece que fazem 20, né? 4 anos intensos. E eu entrei no grupo justamente numa cadeira, na época, que se chamava responsável por negócios. Né? Na época, no Fleury, a gente tinha uma separação entre negócios, né? Uma marca Fleury, a marca Mais São Paulo, a marca e tudo mais, e a operação. Isso eram estruturas separadas. Então, tinha o responsável pelo negócio e o responsável pela operação. E, justamente, pela necessidade que a gente viu de qualquer tomada de decisão do negócio, ela é impactada e tem que ser considerada a voz do cliente. Então, por conta disso, né, depois de 2 anos aí, com essa experiência, a gente uniu essas diretorias. Né? E hoje eu sou responsável pela diretoria de negócios Fleury, que contempla toda a operação da marca Fleury. Né? Bom, o Grupo Fleury é uma empresa de capital aberto, para os que não conhecem, tem um faturamento acima de 2 bi ao ano. E a gente, basicamente, presta serviço. Né? Nosso propósito ele é bastante importante. Eu vou falar um pouquinho para vocês por que isso é tão importante. Né? Quem aqui acorda de manhã e quer fazer um exame de ressonância magnética? Uma tomografia? Endoscopia? Alguém? Esse é um aspecto importante do nosso negócio. Né? O nosso paciente não quer ir na nossa unidade. Nosso paciente não quer ser furado para tirar uma amostra de sangue. Ele precisa passar por essa experiência. E o nosso objetivo, o nosso princípio, o nosso propósito, é fazer com que ele passe por isso e se surpreenda, fique feliz depois disso. Vocês têm noção desse desafio? Vocês imaginam isso? Tirar o paciente de manhã da cama, bem cedo, porque, em geral, ele tem jejum, né? Ele vai correndo para a nossa unidade, quer ser atendido rápido, e ainda sair feliz depois dessa experiência. Então,
Para a gente fazer isso, a gente tem um propósito muito grande, né? E linka um pouquinho com a apresentação da Mônica também. Como é que o Fleury faz isso, né? O Fleury vai fazer 91 anos, a marca Fleury vai fazer 91 anos este ano, e foram 91 anos intensos de atenção e foco no cliente, né? E está muito relacionado à excelência. A gente busca incessantemente a excelência. Um dia a gente vai chegar lá, né? A gente brinca, né? A gente nunca chega, um dia a gente vai chegar lá. E a excelência técnica, então, tudo que a gente faz, todos os procedimentos, todos os laudos, toda a equipe médica, equipe técnica, excelente. E a excelência na experiência do paciente. E qual que é o nosso propósito? O nosso propósito poderia ser emitir laudo de exame. Não, o nosso propósito é melhorar a saúde e o bem-estar do outro. Então, a gente sempre leva a isso. O que isso significa? Isso significa olhar o outro, colaborador, médico, cliente, e melhorar a vida dele. Muitos pacientes vêm nas nossas unidades muito aflitos, né? Poxa, o que é uma ressonância magnética? Aquele buraco, eu vou entrar naquele buraco, o que vai acontecer? E o nosso propósito é justamente pegar na mão desse cliente e falar, vamos junto, ó, tenha calma, se tem alguma dúvida, estou aqui. Eu tenho um médico do atendimento em toda a unidade Fleury que está lá só para tirar dúvida dos pacientes, só para atender e acolher esses pacientes. Porque, às vezes, ele tem uma dúvida técnica, que um médico precisa estar lá para dar apoio. Então, como é que o Fleury chegou lá? A gente tem um processo de seleção de colaboradores super rígido, super bem estruturado. A gente tem uma universidade corporativa para treinar absolutamente todos os colaboradores da marca Fleury. Então, dependendo do cargo, ele fica semanas em treinamento conosco, dependendo do cargo, até 3 meses em treinamento antes de ir para a operação. A gente tem vários indicadores de qualidade, não só de qualidade, mas financeiros também, a gente equilibra muito isso, processos de gestão, a gente tem toda uma questão de avaliação e carreira, né, desenvolvimento para reter esses colaboradores, o marketing, ela é super autônoma e super proativa e rápida. A gente tem monitoramento de redes sociais, que o marketing faz, isso nos ajuda muito. Então, muitas vezes, quando alguma coisa sai errado e algum paciente faz algum comentário em alguma rede social, a gente, eventualmente, consegue pegar esse paciente dentro da própria unidade e já abordá-lo e falar o que aconteceu, e reverter essa situação. Então, a gente tem uma série uma estrutura bem grande para entregar isso. É suficiente? Ter processos, sistemas, ter processos de recrutamento e seleção, treinamento é suficiente? Não. Porque sempre vai acontecer uma situação inusitada. Eu não consigo mapear em manuais tudo o que pode acontecer dentro de uma unidade de atendimento, né? E se a gente ficar aqui contando histórias, vocês vão se surpreender com cada coisa que acontece. Como é que a gente faz isso? Como é que a gente consegue garantir que está tudo alinhado ao que a gente quer entregar? Por conta do princípio. Por conta do propósito. Então, todos os nossos colaboradores, todos nós, eu, inclusive, vim para o Fleury por conta do nosso propósito, todos nós temos o propósito de servir. Todos nós queremos fazer com que o paciente fique melhor. Então, a gente considera isso em vários rituais, em vários momentos, então, em vários processos, a gente relembra nosso propósito. E eu posso dar aqui vários exemplos para vocês. Um exemplo que a gente faz bastante, a gente valoriza muito os elogios. Porque passar por todo esse processo e surpreender o cliente, e o cliente ainda elogiar a Aline porque ela fez isso comigo, é espetacular, né? Essa pessoa fez um excelente trabalho. Então, nós temos o que a gente chama de fitas de ouro, em que a cada 2 meses nós reunimos no auditório absolutamente todos os colaboradores do Fleury que receberam pelo menos um elogio nominal. Esses colaboradores são chamados um a um, convidados ao palco, e nós prestamos homenagem a eles. Nós os premiamos, a gente varia bastante o prêmio, né? A gente gosta muito de experiência, então a gente dá uma dupla de ingressos para o cinema ou para o teatro. A gente sempre vai mudando aí o presente para esse colaborador. E eles são convidados a falar para os outros colaboradores como é que eles fizeram isso, como é que eles encantaram o cliente.
E, assim, é um momento que, absolutamente todas as reuniões, eu particularmente me emociono. Porque eles têm casos e situações em que eles falaram, poxa, eu recebi um paciente assim, eu enxerguei a minha mãe no paciente. E aí eu consegui tratá-lo dessa maneira. Então, reverter um paciente que, tradicionalmente, a gente chama de difícil, que já vem irritado, já vem com vários problemas. Poxa, eu enxerguei minha mãe, então eu consegui reverter esse atendimento e receber um elogio. Então, a gente incentiva esses momentos, para que o propósito da empresa seja muito forte em todos os colaboradores, e aí sim, com processos, sistemas, treinamento e tudo mais, a gente consegue garantir essa qualidade. E a gente fica absolutamente todo dia acompanhando e mensurando isso. Nós temos o Net Promoter Score, não sei se vocês conhecem esse indicador, é um indicador que a gente utiliza, super importante para acompanhar a qualidade do atendimento. Reclamações. Absolutamente todas as reclamações de mídia social vão imediatamente para a diretoria inteira do Fleury. Ainda bem que a gente tem poucas. Mas isso é muito positivo, que está todo mundo com foco no cliente, entendendo o que está acontecendo. A ouvidoria é forte, rápida para agir. Então, tudo isso é o que faz do Fleury aí uma empresa que eu tenho muito orgulho de fazer parte, muito pelo propósito, e é um trabalho delicioso. Está lá, próximo do cliente. E aí, como negócios, estar próximo do cliente é muito mais fácil de tomar decisão. É muito mais fácil, você consegue errar um pouquinho menos, porque a gente sempre toma algumas decisões e fala, putz, não tinha pensado nesse perfil de cliente. E aí a gente aprende e reverte. E a gente consegue ter rapidez quando a gente assume essa questão do negócio. Nós somos responsáveis, eu sou responsável pelo DRE, pela receita e pelo resultado de Fleury e pela operação, pela ponta. Então, estou à disposição aqui para qualquer dúvida, qualquer questão, e gostaria de aprender com todos vocês também. Muito obrigada. Legal, Aline. Muito obrigado. Acho que também foi uma exposição fantástica, especialmente pela perspectiva que o atendimento ela é parte central daquilo que o Fleury entrega. Eu estava até pensando aqui, um consumidor ele é absolutamente ignorante para avaliar a qualidade de um exame. Mas ele é muito fácil para ele avaliar a qualidade do atendimento que ele teve durante o processo do exame. Então, e esse reconhecimento todo que o Fleury tem como marca e como serviço, efetivamente, vem justamente dessa perspectiva do atendimento. E eu acho que aí tem uma relação muito interessante que, assim, ele é parte central do negócio e logo fica dentro de uma diretoria de negócios. Então, acho que isso aí é muito interessante quando a gente percebe que o atendimento não é uma ponta que está lá colocada, mas ele é uma filosofia empresarial que faz parte de todos os elementos ali que estão compondo o negócio do Fleury. Então, acho que isso, para mim, foi o que mais me chamou a atenção aqui. Eu acho que uma outra coisa que também, da explanação que chamou a atenção, muito essa perspectiva do reconhecimento das pessoas que atendem. E eu acho que, claro, para toda a área, o atendimento é quase que uma vocação, Então, até o atendimento do garçom, o atendimento... Quem trabalha com gente é praticamente uma vocação, E a gente tem que meio que tirar, às vezes, os aspectos chatos dessa parte, porque é uma pessoa que trabalha o tempo inteiro com reclamação, com dificuldades e tal, mas ela tem essa vocação. Então, acho que o reconhecimento que vocês trabalham ali mensalmente, e até essas histórias, que vira, no fundo, a pessoa não vê mais uma pessoa com problema, ela vê, no fundo, uma pessoa que pode ser próxima dela, e como que eu ajo sendo próxima dessa pessoa para melhorar o atendimento dela. Então, acho que isso daí foi dois exemplos que para mim foram muito interessantes e também várias perguntas que surgem aqui depois, então colaborem aqui com a gente. Vou chamar nosso terceiro palestrante aqui, o Sidney Giosa, que é então o Network Operations Senior Manager da Samsung, para contar um pouco a experiência lá de produtos aí, Bom dia, pessoal. Obrigado pela oportunidade de estar aqui para conversar um pouco com vocês. Ouvindo um pouco a conversa das duas outras colegas aqui, eu vejo o quão diferente é o produto e o atendimento da Samsung. Eu trabalho com atendimento do cliente há mais de 10 anos. Eu vim da área financeira e acabei, num ponto no passado, herdando análise de pesquisas de atendimento ao cliente, e aí começou, e eu entrei na Samsung há 5 anos para cuidar do contact center da Samsung. Hoje eu cuido da rede de autorizados.
Só para vocês terem ideia do volume de produtos e o tamanho da Samsung no mundo, a gente vende 44 mil celulares por hora no mundo inteiro. A Samsung tem 360 mil funcionários e 38 fábricas. Então, assim, e no Brasil nós temos 2 fábricas. É um volume muito grande. E, assim, vocês podem observar, todos têm pelo menos um celular na mão, se não 2. Quantos desses celulares vocês não conseguem viver sem mais? Então, assim, é um produto que você não tem... é um produto quase que essencial, se não essencial. Quantos de vocês estão com o celular com a tela quebrada? Ou já quebraram a tela do celular? Acho que é a grande maioria, né? Agora, imagina se você morasse no interior do Mato Grosso. Como que você ia fazer para trocar a tela desse celular? Então, assim, o desafio da Samsung é justamente fazer com que absolutamente todos os nossos consumidores sejam atendidos de uma forma padronizada. Seja por um canal de atendimento online, seja um canal de atendimento via telefone, seja um canal de atendimento pessoal. Você vai na autorizada e tem que ter sempre o mesmo atendimento, independente de onde você estiver. E, assim, nessa capilaridade, a grande dificuldade é a comunicação. Como é que eu faço para que um lançamento de um produto, o técnico que vai reparar esse produto lá no interior do Brasil tem condição de atender o cliente da forma correta? Na Samsung, o cliente pode nos acessar de diversas formas. Nós temos as mídias sociais, nós temos vídeos educativos, nós temos chat, e-mail, telefone, nós temos os atendimentos nas lojas, temos atendimentos nas assistências técnicas, mas, mesmo assim, existem lugares que não tem nada disso. O cliente comprou pela internet, demorou 45 dias para chegar o produto na casa dele, e a hora que ele abriu o produto está quebrado. Acontece. Pode acontecer no transporte, pode acontecer na fábrica, e aí? Aí o cliente tem que procurar, a gente liga, a gente tem um serviço de atendimento, ele vai na agência de correio, ele coloca o produto e a gente repara, e rapidamente ele está de volta na casa dele. Em relação à comunicação, a comunicação é tão importante porque nossa rede, tanto de autorizados como de atendentes, é 100% terceirizada também. E a pessoa que está lá na ponta, ela tem que realmente se sentir parte da Samsung. E uma coisa que a gente não pode esquecer é que a Samsung é uma empresa sul-coreana, que tem uma cultura totalmente diferente dos brasileiros. Ela é uma cultura totalmente diferente. Então, a comunicação, ela vai em todas as partes. E eu acredito que muitos de vocês devem ter esse tipo de problema. Só para vocês entenderem como é a dificuldade até interna de comunicação. Uma vez, um dos nossos diretores chegou com uma televisão de 60 polegadas numa autorizada para reparar. Ele não sabia que a gente tem um serviço de atendimento a domicílio. Então, assim, muitas vezes a gente tem o produto, a gente tem o serviço, mas ninguém sabe. Então, a comunicação, e vou mais além, a educação do cliente é extremamente importante, principalmente para que a gente evite frustrações. O market share da Samsung é muito grande. Eu vou falar especificamente de celulares, mais uma vez, casos de tela quebrada. Quando o celular cai e a tela quebra, de quem é a culpa? Existem muitos clientes que acham que a culpa é da Samsung. E esses clientes ficam extremamente frustrados em saber que eles não vão ter reparo em garantia, mesmo que a tela tenha quebrado por culpa deles. Então, muito do processo é a educação do cliente. A gente mostrar para o cliente como ele precisa ser atendido. Não no sentido de obrigá-lo, mas ensiná-lo. Um outro ponto que é importante, e que para a Samsung é muito relevante, são os órgãos de defesa do consumidor. Muitas vezes, os órgãos de defesa do consumidor têm um interesse
enorme, realmente, em tratar o cliente da forma. E eles estão absolutamente corretos. Mas a mesma pessoa que potencialmente daria uma multa, uma penalidade, ele avalia um batom, ele avalia um atendimento médico, ele avalia um celular, ele avalia uma série de produtos que ele não necessariamente tem o conhecimento para atender da forma correta. Então, mais uma vez, a comunicação com os órgãos de defesa do consumidor, a comunicação com as pessoas que influenciam essa área de decisão. A minha fala é um pouco diferente da delas, mas acho que eu estou à disposição do que vocês quiserem para a gente conversar e entender um pouco mais desse mundo complexo de atender o cliente e na ponta ali, bem na ponta mesmo. Bacana, Sidney. Obrigado pela tua... Opa, desculpa. Estou interessado aqui em fazer o comentário, que eu até esqueci das palmas. Eu acho que assim, os aspectos que foram super interessantes aqui de colocar, eu acho que, diferente do Fleury e da Natura, que tem praticamente um público-alvo bem definido, a Samsung está presente em todos os lugares e de pessoas das mais ricas, das mais pobres e, enfim, das pessoas mais novas, as mais velhas. E acho que isso aí traz uma complexidade adicional ao processo de atendimento, porque você não tem um público um pouco mais homogêneo entrando em contato, né? Você tem uma heterogeneidade muito grande no atendimento. Eu acho que um outro ponto também que eu achei muito bacana, que é o seguinte, né? Nem sempre o serviço, depois de reparo, por exemplo, é feito pela Samsung, é feito por uma autorizada. Então, no fundo, isso aí é responsabilidade da Samsung, mas não é a Samsung, né? E aí, como manter essa unidade toda em lugares dos mais próximos à sede da Samsung, né, que é aqui perto, até os lugares mais distantes da sede da Samsung. Então, como que você consegue monitorar tudo isso? Então, acho que a complexidade dessa história toda, das idas e vindas de produto, dos reparos, das ordens de serviço e tal, eu imagino que deve ser uma grande loucura na operação aí da Samsung, né? Então, achei isso aí para mim foi o que mais me chamou a atenção, especialmente da perspectiva também da necessidade que as pessoas têm do produto da Samsung, né? Quer dizer, se quebra o teu celular é uma tragédia, se quebra a tua TV também é muito ruim, né? Então, o quanto que a pessoa fica frustrada o tempo inteiro, e eu acho que até o processo de follow-up disso das pessoas com a Samsung deve ser uma coisa muito simples, né? E eu acho que me chamou a atenção o último ponto aqui, que foi muito bacana, é que qualquer tipo de serviço, né, e o atendimento ele é essencialmente uma perspectiva do serviço da empresa para os seus consumidores, você tem que meio que explicar para o consumidor como isso acontece. E isso daí é um pouco essencial, né? Então, se você contar para ele que o primeiro contato vai demorar 3 dias para acontecer, e aí o segundo processo vai ser assim, assim, assado, alguém vai autorizar e tal, não sei o quê, ele tende a entender esse processo e, de certa maneira, navegar com ele e ficar mais calmo. Eu acho que o que da minha experiência, até como executivo de empresa, e do que eu vejo das empresas que são clientes lá da nossa consultoria, é justamente que muitas vezes as empresas esquecem de explicar como que é o processo, né? E aí a brincadeira, assim, aí você fica parecendo o gringo no restaurante por quilo, né? Não sei se vocês já viram isso, mas o gringo não sabe andar no restaurante por quilo, porque não é comum da cultura deles, né? E se você não explica para ele como que funciona aquilo, ele fica perdido com o prato na mão, onde é que ele pesa e tal, né? E qualquer contato de atendimento é meio assim, né? Você precisa explicar para a pessoa como que ela vai ser atendida e até quando que ela pode cobrar uma resposta e quando que ela não pode cobrar uma resposta. Acho que é um grande desafio que o atendimento tem, especialmente quando você sabe que você vai frustrar o cara e não vai reparar na garantia, ele vai ter que pagar um custo por isso e tal, né? Então, muito bacana. Bom, vou chamar a nossa última participante aqui, Andrea Carlini, então, que é a Quality Assurance e Training e Customer Care e Social Media da Nespresso, para contribuir aqui com a gente. Bom dia para todos, obrigada pelo convite. Eu queria até comentei com a Aline agora de manhã que o atendimento do Fleury é uma inspiração para a gente, porque, diferente do que a Aline comentou, os meus filhos, quando eu falo, vamos, né, fazer um exame que o doutor Joaquim, o pediatra deles, pediu, tal, eles, eu quero ir lá no Fleury da República do Líbano, porque aquela unidade é uma unidade infantil e ela fica dentro do Parque Ibirapuera. Enfim, a unidade é fantástica, eu estava até comentando com a Aline, realmente é uma inspiração. E, além da unidade ser fantástica, o atendimento de todos que estão na unidade, quando eu chego com as crianças, enfim, eles tratam os meus filhos como eu trataria. Então, quem é pai e mãe aqui sabe, né, que para a gente não quer o tratamento para nós.
a gente quer o tratamento para eles. Então, eu chego na unidade, eu me sinto, falo, nossa, é tudo que eu quero realmente para os meus filhos, para a minha família tal. Então, aqui, deixar o elogio para a Aline, né? E a nossa servir de inspiração para o nosso atendimento também. Falando um pouquinho da minha trajetória profissional, eu, desde que me formei, estou na área de atendimento, estou há mais de 15 anos na área de atendimento a cliente. Já trabalhei normalmente na indústria de alimentos, trabalhei na Quaker, com PepsiCo. Agora, estou há mais de 13 anos na companhia Nestlé e os últimos 3 anos na Nespresso, que, para mim, foi um desafio grande também. A Nestlé já é uma empresa que tem um atendimento que preza muito pela excelência em atendimento ao cliente. E, quando eu migrei para a Nespresso, isso se tornou ainda mais desafiador, né? A Nespresso, ela é uma empresa... O nosso business é café, mas, efetivamente, o que a gente vende para o nosso cliente é uma experiência. É um serviço, a experiência de poder degustar o café preferido do nosso cliente na xícara, a experiência com a máquina, a experiência nas nossas boutiques, e mesmo a experiência no contato telefônico, né? Se o nosso cliente ele entra em contato para dizer para a gente, olha, minha máquina não está funcionando, né? O desafio Nespresso hoje é da gente conseguir fazer o reparo do cliente em linha. Não sei se alguém aqui já teve experiência com a máquina. Então, inicialmente, a Nespresso quer garantir que, se o cliente tem um problema com a nossa máquina, nós preferencialmente fazemos o reparo para ele em linha, porque ele, naquele momento, ele já consegue voltar a degustar os cafés preferidos dele. Então, como que a gente engaja todo o nosso time de atendimento, como que a gente engaja os nossos parceiros para garantir essa excelência de atendimento lá na ponta. Hoje, nós contamos com o nosso time interno, temos um time interno Nespresso que faz esse atendimento. Contamos também com 2 parceiros de atendimento, que é a Atento e a Algar, que são empresas que, assim, são super parceiras de Nespresso, garantem o nosso atendimento 24/7 e garantem a qualidade desse atendimento 24/7, porque vocês podem imaginar qual que é o desafio de nós conseguirmos que um atendente que está lá respondendo pela Nespresso às 23 horas, né, tem a mesma qualidade de atendimento, tem a mesma qualificação técnica para fazer um atendimento de uma máquina, um reparo de uma máquina em linha. Então, o nosso desafio aí é grande. Eu sou a responsável pela área de qualidade de treinamento, então, responsável por garantir o preparo da nossa equipe interna, garantir o engajamento, garantir que nós chamamos os nossos colaboradores internos de Coffee Specialists, de todos os nossos coffees internos e externos estão com a mesma qualidade de atendimento. Então, hoje, o nosso colaborador, o nosso Coffee Specialist, quando ele entra na companhia, assim como todos os colaboradores Nespresso, eles fazem uma imersão no mundo Nespresso. Eles vão conhecer desde o café, lá no pé, na fazenda de café, até toda a parte de atendimento em boutique. Então, o nosso colaborador ele passa uma semana em imersão para conhecer a marca, para conhecer todos os processos da companhia e mesmo os processos da nossa marca-mãe, que é a Nestlé. E depois ele vai fazer o nosso treinamento de atendimento, efetivamente, para dar o atendimento no call center. Nessa primeira semana inicial, então, esse colaborador ele conhece como funciona. Ele vai conhecer as nossas fazendas de café, ele passa um dia conhecendo para ver como o nosso produtor colhe o café no grão, como o café é secado, enfim, todo o processo com o café em si. O colaborador também ele vai para o nosso centro de reparo de máquinas, que nós temos um centro de reparo aqui em Barueri. Então, quem passa ali na Castelo, que vê a marca Nespresso, ali é o nosso centro de distribuição e centro de reparos é ali. E nosso colaborador vai para lá também para ver qual é o cuidado que os técnicos têm com a máquina do cliente. Então, a máquina do cliente ela chega de manhã pelas transportadoras, a máquina percorre ao longo do dia toda a assistência e à noite a máquina já sai. Então, assim, o nosso SLA para reparo da máquina no centro de reparo, caso a gente não tenha conseguido fazer o reparo para o cliente em linha, é de 1 dia. Porque para o cliente que está mais próximo, aqui na região de São Paulo, nós conseguimos devolver a máquina em menos tempo. Depende do
tempo de trânsito das nossas transportadoras, mas para o cliente que está longe, um cliente que está no Mato Grosso, por exemplo, ou mesmo no Nordeste, então a gente quer devolver essa máquina mais rápido para o cliente. Então, o nosso colaborador passa por esse treinamento, ele passa por uma imersão com todos os managers da companhia para entender cada área de negócio, o que cada área de negócio faz. Então, todo o nosso time de marketing, nosso time de PR, todo o nosso time de trade, nosso time B2B. Porque nós temos uma equipe que atende somente o cliente B2B, e lá no nosso call center nós também temos um time dedicado para atendimento a cliente B2B. E depois disso, aí sim o nosso colaborador ele passa por 20 dias de treinamento de atendimento. Então nós começamos a preparar esse colaborador como é o atendimento Nespresso. Nós não trabalhamos exatamente com scripts, mas nós temos uma orientação de como ele tratar cada situação, para que não seja robotizado, mas ele tem todas essas informações documentadas. Ele passa por toda a experiência de cada uma das nossas células de atendimento, que seja ela a célula digital, ou mesmo a célula de venda, a célula de customer care, a célula digital. Aprende a fazer todo o reparo de máquina em linha. Ele faz uma prova ao final desse treinamento, e ele, estando apto, ele vai para a linha. Se ele ainda tiver dúvida, ou se ele ficou com alguma dúvida em algum ponto, ele volta para o treinamento, ele faz escuta reversa com algum colega, ele só vai para a linha se ele está 100% apto para garantir o atendimento que a gente espera, essa experiência que a gente espera para o cliente lá na ponta. E assim como ocorre esse treinamento interno, todos os nossos parceiros de negócio, o treinamento está espelhado. Então, todos os treinamentos que nós damos para o time interno, nós garantimos que os nossos 2 parceiros tenham exatamente o mesmo treinamento. Então, o treinamento de formação inicial é similar ao nosso, todos os nossos treinamentos de produtos, treinamentos de reciclagens são similares. Então, nós temos uma pessoa dentro do nosso call center, da minha área, que ela prepara todo o conteúdo de treinamento, ela valida com cada responsável de processo, e aplicamos o treinamento interno. Ok, o treinamento interno é isso mesmo que a gente esperava, a gente tem os inputs dos nossos colaboradores de melhorias, o que a gente pode fazer de diferente nesse treinamento, como a gente pode entregar melhor esse treinamento. E o treinamento, estando ok, ela vai replicar para os nossos parceiros. Então, ela começa fazendo as turmas iniciais na Atento e na Algar, com a nossa multiplicadora de lá, que em cada um dos parceiros nós temos uma multiplicadora de qualidade. E ela acompanha essas turmas. Ela dá a primeira turma, ela acompanha 2, 3, 4 turmas. À medida que ela viu, não, ok, o treinamento está sendo replicado exatamente como a gente espera lá na ponta, aí o parceiro tem autonomia para multiplicar esse treinamento para um time que, eventualmente, não conseguiu participar dos nossos treinamentos. Então, um time que está no Night Hours, ou um time que, eventualmente, estava numa escala diferenciada. E, assim, é a forma que a gente conseguiu para garantir, né, que tem esse desafio de a gente trabalhar com outros parceiros, mas de garantir que o cliente que liga no nosso 0800, para ele vai ser transparente, ele vai ter o atendimento Nespresso, ele vai ter a experiência Nespresso que ele espera. E hoje, como que a gente mede se essa qualidade percebida lá na ponta está exatamente como nós esperamos? A Nespresso trabalha também com uma edição de NPS, Net Promoter Scores. A gente tem uma outra pesquisa que a gente também acompanha, que o Instituto Ipsos conduz para a gente, que é uma pesquisa de Customer Voice, que é exatamente qual é a experiência do cliente, o que o cliente percebeu no contato com a Nespresso. Então, ele recebe uma pesquisa perguntando, olha, no seu último contato com a Nespresso, qual foi a sua percepção? Então, a gente a gente avalia o atendimento, para verificar se o cliente teve o atendimento que ele esperava, e também se ele recomendaria a Nespresso. Ok, eu recomendo o atendimento da Nespresso, o mesmo produto e tudo mais. E o que é interessante nessa pesquisa é que nós conseguimos ver o resultado da pesquisa nas 3 operações. E a gente, hoje, na verdade, o nosso desafio é manter o resultado, ele tem que ser equalizado nas 3 operações. Então, a gente não espera que a operação interna seja melhor, ao contrário. A gente espera que as 3 operações estejam equalizadas, porque, a partir do momento que as 3 estão equalizadas, significa que nós, enquanto time interno, estamos conseguindo preparar bem os nossos parceiros para garantir a nossa excelência lá na ponta.
Hoje, mensalmente, nós temos um comitê de qualidade, temos o comitê de qualidade interno, e temos um comitê de qualidade com os nossos parceiros também, que eles nos trazem como que está a qualidade dos atendimentos, eles nos trazem os scores de cada um dos Cough Specialists, nota de monitoria, qualidade, se eventualmente tem algum Cough Specialist que está num quadrante vermelho, que a gente considera que ele não atingiu a nota de monitoria aquele mês, ou que ele não atingiu a qualidade que a gente espera para aquele período. Já temos um plano de ação para aquele mês, e o parceiro já me traz no mês seguinte, não, ó, já fizemos esse treinamento, já fizemos essa reciclagem, ou eventualmente aquele cofre estava com dúvida só em um tema, ele já fez essa reciclagem. Isso funciona para os dois parceiros, funciona muito bem, e fazemos também monitoria e calibração de monitoria junto com os parceiros também. Então, assim, como toda a central de atendimento, eles têm muita expertise nisso, então eles têm um time de qualidade que faz o acompanhamento de monitorias, mas nós fazemos calibração junto com eles, para ver se aquilo que eles estão monitorando, ou aquilo que eles estão solicitando para o colaborador lá na ponta, está alinhado com o que a Nespresso solicita para o colaborador interno, para ver se a expectativa está alinhada, o que a gente pode melhorar ainda mais nesse atendimento. E falando um pouquinho de atendimento digital, a Nespresso, a célula de atendimento digital é interna. Atualmente, nós temos um time interno falando de Nespresso em mídias sociais, atendimento via chat, via e-mail. Esse time, hoje, nós queremos replicar também para os nossos parceiros. Então, o desafio esse ano, a gente conseguir fazer esse atendimento replicado, mas a gente tem aí um desafio, porque é um canal que viraliza, é um canal muito mais rápido, então, esse time interno está tendo todos os aprendizados de como tratar o nosso cliente em mídia social, que tem que ser muito rápido, a gente tem que dar essa solução imediata para o cliente, ao mesmo tempo que a gente faz engajamento de marca. Então, esse time digital interno de Nespresso hoje, ele, além de estar lá nas mídias sociais para tratar eventualmente uma reclamação ou um pedido de informação, esse Cough Specialist ele é preparado também para fazer engajamento de marca com esse cliente, porque ele, melhor do que ninguém, conhece a marca, ele fez uma induction Nespresso e ele vai conseguir fazer essa comunicação que a gente espera com o cliente lá na ponta. E para a gente preparar todo o nosso time de fora também, nós temos esse desafio de como preparar esses parceiros. Hoje, o que a gente percebe, assim, a gente consegue um engajamento grande dos nossos times parceiros, porque eles fazem treinamento conosco, eles participam muito do nosso dia a dia. Se vocês chegarem, por exemplo, na operação da Atento e da Algar, a operação ela é inteira envelopada no Nespresso, eles têm café à disposição, eles têm máquina à disposição. E aí, nós esperamos, com isso, conquistar os nossos colaboradores, porque os nossos colaboradores, se sentindo um colaborador Nespresso, é isso que ele vai passar para o nosso cliente lá na ponta. Acho que meu tempo acabou, né? Obrigada pela oportunidade de estar aqui, eu estou à disposição. Muito bem. Não, foi ótimo também, Andréa, super obrigado. Eu também queria ressaltar alguns pontos que eu achei super interessantes aqui, e acho que o principal que eu fui notando durante a sua fala toda foi essa perspectiva dessa grande integração entre os diferentes canais de atendimento, né? Então, o consumidor, ele fala com a Nespresso, ele não quer saber se ela é interno, terceirizado, digital, pelo telefone, na loja, né? E aí, acho que essa perspectiva que você trouxe para a gente de ter que entregar o mesmo tipo de atendimento em todos os locais, eu acho que é super importante. Eu até estava lembrando aqui, né, das coisas de falar muito de omnichannel para canais e tal, não sei o quê. Esse é o omni-atendimento, né? É o mesmo atendimento em qualquer tipo de canal, com a mesma expertise de todas as pessoas que estão envolvidas na operação, né? Que eu acho que é super interessante e importante. O que leva a um segundo ponto que eu notei aqui, que assim, que é o cuidado que vocês têm com os treinamentos, né? Então, você pega, às vezes, uma pessoa que está no atendimento, vamos chamar, né, de básico, você está atendendo diretamente ao cliente, mas ela tem todo um custo que a empresa tem de treinar essa pessoa, levá-la para conhecer do pé de café ao processo final. Então, acho que isso também é louvável, porque a gente sabe que, em alguns casos, a rotatividade desse pessoal é alta, e aí tem sempre aquela história do, putz, mas eu vou perder esse cara, né? Depois, gastei dinheiro com treinamento, vou perder esse cara depois. Mas qual que é o custo também de você ter um cara mal treinado atendendo o teu cliente, né? Acho que foi muito legal esse segundo ponto também da importância do treinamento. E acho que o terceiro ponto é uma coisa que apareceu nas perguntas aqui, eventualmente a gente vai fazer para eles, mas acho que a Andréa já trouxe na visão dela diretamente, que é a história da rede social, né? Então, a rede social é um canal
que virou um canal de atendimento, e ali, de repente, a demanda pela rapidez na resposta, a resposta assertiva acaba sendo muito maior, porque não é aquele atendimento que você está sozinho com o cliente. Então, portanto, pelo menos você tem uma relação mais individual. Você está ali, basicamente, dentro de um palco, atendendo o cliente, né? Então, a dificuldade para isso é muito maior, né? E o cuidado para isso é muito maior. E a gente está cansado de ver casos por aí, que um comentário, de um jeito ou de outro, praticamente destruiu ou prejudicou bem a relação da empresa, né? Então, acho que foi bem interessante esses pontos aqui. Ok? Então, chegamos no final dessa nossa parte, primeira etapa aqui das falas individuais, que foram todas muito ricas. A gente está com bastante pergunta aqui, o que é ótimo, tá? E a gente tem mais ou menos uns 20 minutos aqui, no máximo, para a gente conseguir fazê-las, né? Então, eu consegui fazer uma coisa que eu fui agrupando algumas perguntas em temas que eu entendi, como vieram várias perguntas, que são mais interessantes. E eu sempre vou abrir, né, apesar das perguntas terem vindo direcionadas, eu acho que praticamente todas vocês têm o que contribuir. Então, naturalmente, assim, vamos respondendo e a gente faz um debatezinho que é um pouco mais legal. Então, um conjunto de perguntas que veio aqui, que é a história da relação humana que o atendimento tem que fazer versus o digital. Acho que não só o digital das mídias digitais, mas também o digital das informações, do CRM, dos dados e dos controles, dos tempos e tal, tudo isso que está presente na área de atendimento. Então, o Bernardo Diamante, aqui da Álvares e Marçal, comentou isso, o Diogo Ferreira, aqui da Toque Cria, comentou alguma coisa parecida, a Graça Souza, da Paul do Brasil, aqui também comentou. Então, acho que seria interessante vocês darem um pouco essa visão de vocês aí, de como trazer toda a importância do digital, dos controles, mas mantendo, ou até do script, por aí vai, né? Mas também mantendo essa perspectiva do humano nos atendimentos. Quem quer? Bem, posso começar. Na verdade, até pensando, né, as nossas consultoras, imagina, a gente tem gente que mora no interior do Amazonas, que se entrega de barquinho, né? Como digitalizar essa mulher? E eu acho que a Natura encontrou um caminho bacana. Há uns anos atrás, os pedidos eram feitos por telefone, né? Então, a central de atendimento, na verdade, da Natura surgiu para captar pedido por telefone. Quando a Natura lançou o site para você poder captar, não estou falando do e-commerce, né? Estou falando do site da consultora, que é um e-commerce da consultora, o que ela fez? Uma coisa muito simples. Ela foi lá e deu vantagens e você captar pela internet do que você fazer a ligação. Naturalmente, foi migrando-se pedidos para a internet e não mais para o telefone. Hoje a gente tem 0,00 alguma coisa por cento que a pessoa ainda me liga, né, para fazer pedido. E a gente tem trabalhado muito nesse sentido de levar ela para o digital, onde ela tenha mais benefício, que ela veja vantagem em aprender a usar aquilo ali. Então, a Natura lançou agora um aplicativo para a consultora, onde ela faz pedido por aplicativo, usa voz, né, consegue baixar revista, tudo muito digital. A gente lançou também, no ano passado, um site de cobrança, que ela vai lá, consegue consolidar boletos que ela deve, ela mesma escolhe como que ela quer pagar, se é no cartão, se é à vista, se ela quer dividir em 3 vezes. E a gente começa a discutir assim, que vantagem que eu vou dar para ela no digital, que ela vai querer migrar para esse caminho, né? Esse é um. Então, o digital, acho que ele está muito mais a serviço de informações que são simples, né? Que não são informações que eu preciso resolver um problema, de fato. E o que cai no humano é aquilo que, de fato, ela precisa falar com alguém. Ah, minha caixa chegou com defeito, veio faltando produto, o motorista não entregou, foi sem educação, né? Podem vários assuntos. Eu tive alergia a um produto, isso ela precisa falar comigo. Então, o que a gente tem trabalhado, o que fica no digital, né, que ela consegue, de fato, se resolver com aquilo que eu quero manter no humano, porque eu preciso ter um atendimento diferenciado, né, para determinados casos. Então, eu acho que o segredo está na escolha daquilo que você quer manter no autoatendimento com aquilo que você quer manter no humanizado. Né? Falando um pouco de Natura. Acho que o Fleury tem uma visão bastante parecida. Não sei se todos sabem, mas em 1997, o Fleury foi a primeira empresa no mundo a disponibilizar os exames na internet. A gente fala pouco disso até. Então, a inovação é importante, né? A inovação como um todo para o Fleury é importante, mas sempre equilibrando, né? Acho que tem muito a ver com o que a Paula falou, sempre equilibrando. O que a gente consegue digitalizar, facilitar a vida do paciente, facilitar a vida do médico do paciente. Então,
Então, nós temos aplicativos para visualizar o resultado do exame e a imagem do exame no celular, no tablet, no computador, onde o paciente e o médico precisam, mas ele precisa do toque humano, né? A gente sente que ele precisa do toque humano. Ele quer agilidade, mas ele sempre precisa de um acolhimento, né? E aí a gente toma muito cuidado quando a gente usa a tecnologia e quando a gente acolhe além da tecnologia, né? Então, a gente cuida muito, por exemplo, o paciente vai para a nossa unidade e o manobrista, ele recebe o paciente. Ele é o primeiro e ele teria que falar em todo o atendimento, bem-vindo ao Fleury, né? Eu estou aqui começando já o seu atendimento. São pequenos detalhes e que vai ser difícil a gente tirar esse tipo de atitude aí, nesse tipo de parte do processo e digitalizar isso, mas que o paciente se sente acolhido, né? Então, esses detalhes são importantes, mas, óbvio, a gente tenta facilitar a vida do paciente com ferramentas digitais, um agendamento, a gente tem o chat para agendamento. Compreender um pedido médico nem sempre é fácil, né? Então, sempre o paciente nos procura para entender o que o médico escreveu, o que é aquilo, o que é aquele procedimento. Então, a gente sempre vai dosando o que a gente consegue disponibilizar de canal digital acolhedor, né? A gente sempre toma esse cuidado. E o que o canal humano é fundamental, e aí ter treinamento, seleção, acho que a Andréia colocou bastante isso, é fundamental para garantir que a gente consiga responder num padrão, né, aquele paciente, aquele cliente naquele momento, e garantir a experiência como um todo, tanto pelos canais digitais quanto pelo atendimento pessoal. Quer comentar? Eu queria só complementar o que os colegas falaram. Depende muito do cliente, né? Hoje nós temos o cliente que quer o atendimento digital, o cliente que prefere o atendimento do 0800, e nós temos ainda, no caso de Nespresso, tem clientes que só querem atendimento da boutique. Então, nós procuramos formar os nossos colaboradores de forma que o atendimento ele seja muito acolhedor e muito personalizado. Então, essa questão dele perceber o que o cliente espera, ou o que o cliente quer, é muito importante. O que a gente procura passar para os nossos colaboradores é: se coloque no lugar do cliente e resolva o problema do cliente. Se você não consegue resolver, procure no caso, no call center, a gente tem uma célula de segundo nível para resolver. Se ele estiver na boutique, ele tem um líder que pode auxiliá-lo. Mas, assim, a ideia é: seja acolhedor e resolva o problema do cliente, que é o que ele espera. Não espera que nem supere, mas que tenha a cápsula que ele quer comprar na hora, ou que ele tenha o problema da máquina dele resolvido, enfim. Um exemplo que a gente tem de canais digitais na Nespresso: quando eu entrei na Nespresso, nós percebíamos que o atendimento Nespresso no canal digital, particularmente e-mail, ele era um pouco distante. Então, ele era muito rebuscado, nós não estávamos felizes com aquilo, pensamos: não, o que a gente pode fazer para melhorar isso? Vamos trazer o cliente, mesmo num canal digital que seja por e-mail, mais próximo de Nespresso. Então, aí nós contamos com um trabalho da nossa agência parceira de marketing, que nos ajudou muito nisso, de rever todo o nosso conteúdo que a gente utilizava em e-mail, para mudar o tom de voz do canal de e-mail. Como mesmo fazer a saudação do e-mail, como utilizar melhores palavras, enfim, nós tornamos o atendimento muito mais jovem, digamos, e muito mais próximo para o cliente. E aí o desafio do nosso gestor na época falou: mas o cliente Nespresso vai gostar disso, né? O nosso cliente Nespresso. E, assim, apostamos que sim, falamos: não, está muito distante, está frio, né? O cliente não está sendo acolhido. Ele está formal, mas não está sendo acolhido. E nós mudamos, foi super bem recebido, não tivemos reclamações, ao contrário, o cliente continua conversando conosco nesse canal, com esse tom de voz que é muito mais leve, muito mais próximo, acolhedor do cliente. Muito legal, é meio que humanizar o digital, né? Acho que é um pouco isso. Legal. Eu queria só falar um pouquinho sobre mídias sociais e um atendimento que a gente tem na Samsung, que é muito interessante, que ele é um mix de atendimento digital com humano, que nos ajuda muito. Na Samsung, a gente tem 2 canais importantes dentro das mídias sociais, que é o canal corporativo Samsung e o canal de mobile Samsung. Dentro desses 2 canais, a grande dificuldade é que uma reclamação se propaga por 1000
e um atendimento bem feito, normalmente ninguém fala nada. Então, o nosso processo é justamente capturar esse cliente quando ele está insatisfeito e é fazer um atendimento em separado. E pedir e insistir para que, quando ele estiver satisfeito, quando o atendimento for atendê-lo efetivamente, ele volte para o canal aberto e comente sobre isso. Essa é uma grande dificuldade. E não tem nada mais frustrante do que você levar o seu produto numa autorizada, por exemplo, você esperar 2 dias, 1 dia pelo reparo, e quando ele voltar, o técnico fala para você que ele não tinha defeito. Era você que não sabia usar o aparelho. Então, o que a gente faz? Quando esse cliente, a gente percebe que a dúvida dele é de uma dúvida operacional, a gente captura e envia para ele o link do vídeo que explica como ele faz a configuração, ou um vídeo que dá dicas de utilização. Por exemplo, você não deve tomar banho com o seu celular no chuveiro, no banheiro, você não deve levar seu celular para a praia, você não deve tirar foto próximo do mar. São dicas que a gente não faz, mas são importantes de saber. E no nosso call center, justamente para evitar esse atendimento frustrado de um reparo, que não existe, a gente tem uma coisa que chama acesso remoto. Ele funciona tanto para o celular como para a TV. O cliente liga, a gente passa para ele uma senha, que ele coloca no aplicativo, tanto na TV como no celular, e a gente acessa a TV ou o celular e ajusta as configurações remotamente do call center. Então, com isso, a gente presta um atendimento excelente para o cliente, ele realmente fica surpreso, e esse é o tipo de atendimento que excede qualquer expectativa, que você nunca vai imaginar que o cara vai configurar um aparelho para você, e reduz muito essa frustração de não saber usar e ter um reparo que não existia e ouvir que você não sabe usar. Então, assim, é muito interessante utilizar o canal digital para você fazer um acesso, realmente um atendimento remotamente para o cliente. Legal, até expandir a possibilidade de atendimento. Eu não sabia que vocês faziam isso, eu achei muito bacana. Temos um outro conjunto de perguntas aqui, que é dentro da perspectiva de como que a gente consegue, como sendo a grande ponta de contato do consumidor final, como é que a gente acaba engajando outras áreas. E aí, especialmente tanto a área financeira, né, que acaba, de alguma maneira, querendo controlar ou coordenar os custos dessa área, mas também aquelas outras áreas que, por algum motivo ou outro, tem que dar assessoria a vocês. Então, a área técnica, a área de P&D, a área de qualidade, e por aí vai, né? Então, essas perguntas aqui foram feitas pela Fernanda Xavier, da Liberty Seguro, pela Sara, da Ticket, pelo Edmir, da CBA, e pelo Vinícius, da Ticket Serviços também. Então, eu acho que é essa necessidade que todo mundo praticamente tem que trabalhar nessa área de conseguir mostrar o valor dessa área para dentro e engajar as pessoas em ajudarem vocês a terem um atendimento melhor, né? Então, acho que essas perguntas estão nessa linha aqui. Bom, se eu puder falar um pouquinho do Grupo Fleury, como é que a gente engaja aí o grupo inteiro, o corporativo inteiro, para auxiliar a ponta, né? A gente chama das unidades. A gente faz isso muito por meio de rituais, né? Tem 2 grandes focos, né? Rituais e por meio de metas compartilhadas, né? Acho que esses são 2 grandes pontos importantes para a gente conseguir o engajamento e a interdependência, né? A interdependência é um dos valores do Grupo Fleury. Então, primeiro, rituais. O que a gente tem como rituais? A gente tem alguns rituais semanais, mensais e bimestrais em que a gente junta várias áreas importantes e corporativas para entender o que está acontecendo no negócio, o que está acontecendo na ponta, né? Então, a gente tem, por exemplo, a reunião de negócio semanal. Toda segunda-feira de tarde a gente começa falando como foi a semana passada nas unidades da marca Fleury, como está o agendamento da próxima semana, como está o atendimento na central de atendimento telefônico, como é que está o nosso nível de reclamações, nosso nível de elogios, o NPS até agora, a gente tem reportes diários de NPS na marca. E não é só a equipe de negócios e operações discutindo isso. A gente tem representantes de finanças, representantes de marketing, representantes de diversas áreas na companhia, né? De quase todas as áreas a gente tem representantes. Em alguns momentos, né, uma vez por mês, a gente convida áreas até um pouco mais distantes,
né? Então, TI, muitas vezes, vem uma vez por mês, pelo menos, para escutar o que está acontecendo e trazer e mostrar projetos deles também. Então, esses rituais são muito ricos, são importantes. E, ao contrário do que muita gente fala, né? Poxa, mais uma reunião, mais um ritual. Quando a gente instituiu isso, foi basicamente quando eu entrei no grupo há 4 anos atrás, a gente tinha essa dúvida. Ai, meu Deus, mais reunião. Não aguento mais reunião. E o que a gente conseguiu fazer? A gente conseguiu substituir uma série de pequenas reuniões e alinhamentos e telefonemas e aqueles longos e-mails para um momento em que todo mundo está na sala e conversa. Isso foi muito, muito positivo, está sendo muito positivo. É uma reunião que todo mundo gosta de participar e todo colaborador novo que quer entender um pouquinho melhor o que acontece, vai em pelo menos uma dessas reuniões para falar, bom, aí é assim que funciona. E tem todo mundo lá para tomada de decisão. Então, esses rituais são super importantes e têm funcionado lá no Grupo Fleury. E outro ponto é o compartilhamento de metas. Nós temos um BSC, Balance Scorecard, e nós temos várias áreas que definem, aí, junto com os sistemas de gestão, é uma área transversal na companhia, quais são as metas que guiam aí o PLR de cada uma das áreas. E o que a gente tem trabalhado cada vez mais é compartilhar metas. Então, assim, mas minha responsabilidade, a responsabilidade da minha área TI aqui é entregar tal projeto. Sim. Só que esse projeto vai ter impacto na operação, então você vai ter impacto em satisfação de cliente. Então, vamos compartilhar a meta de satisfação de cliente? Porque você faz parte disso, eu faço parte disso. E na hora que tiver algum problema, a gente vai se unir para resolver. E isso tem funcionado muito bem lá conosco também. É um desafio. A primeira reação das áreas, não, eu só sou responsável pelo projeto, o resto não sou eu. E aí a gente vai conversando, alinhando, integrando, e a gente acaba recebendo até sugestões fora do escopo das áreas. Isso é muito positivo. Ela fala, poxa, olha esse problema, o que você acha de fazer aquilo? Dá uma sugestão e tudo mais. Isso é um movimento muito, muito interessante que a gente conseguiu fazer no Grupo Fleury. Não vou chover no molhado, exatamente a mesma coisa. Não vou ser repetitiva, mas acho que o segredo é esse, meta compartilhada, engajar através de rituais. Talvez só uma coisinha adicionaria, às vezes a gente tem que dar uma ameaçada, Aí põe crachá na mesa, fala que vai subir o tema, funciona também. Mas os que, de fato, engajam para que seja perene, sustentável, é a pessoa se colocar no lugar do cliente, e os fóruns ajudam bastante. Eu acho que o ponto da meta compartilhada é crucial para a gente atingir esse engajamento entre as áreas. E na Samsung, o grande desafio foi mostrar o porquê que nós precisamos ter metas compartilhadas. Porque é muito ciliar, Cada área só enxerga a sua meta. Mas, por exemplo, a área de marketing, tem vários profissionais da área, eu inclusive, sempre cria uma ideia nova, uma forma nova de vender o seu produto. Vou dar um exemplo. A Samsung patrocina o Medina, e em um belo momento a gente teve a ideia de colocar o Medina falando no telefone numa prancha de surf. Poxa, se a gente dá dica que não pode levar o celular para a praia, eu vou colocar o Medina surfando. Então, assim, são momentos assim que a gente consegue ter um pouco mais de integração com as áreas. Então, é a hora de mostrar o problema. Por exemplo, qual é o custo de eu parar a venda num estado por conta de um atendimento ruim de um cliente que foi no Procon? Então, assim, quando a gente começa a mostrar o quanto é impactado isso, e vou mais ainda, essa venda parou porque o cliente não foi atendido, porque logística não entregou a peça que precisava ser feito o reparo. Então, quando você começa a mostrar realmente os problemas que acontecem se as áreas não se integram, você tem muita dificuldade das pessoas entenderem a importância. Então, assim, a gente tem que mostrar o problema como um todo e tem que colocar as metas compartilhadas. Legal, bacana. Quer complementar? Não? Tá. Gente, eu vou, assim, está sendo super bacana o papo, acho que sempre é muito coisa, eu já estou
no limite aqui, mas vou fazer mais uma pergunta aqui também. Eu já vou juntar, na verdade, duas em uma, né? Aquela malandragem, certo? E também são algumas perguntas que estão aqui, uma pauta bem grande que várias pessoas fizeram, que vão em dois momentos aqui, mas que seguem a mesma linha, tá? Então, o primeiro ponto que o pessoal colocou aqui é a perspectiva do atendimento na cadeia, né? Como garantir esse atendimento numa cadeia longa, e, em especial, aqui teve duas perguntas que foi para o Sidney, uma está sem nome aqui, e a outra até do Adriano Guerra, aqui, que até conta, na verdade, uma experiência que ele teve de atendimento, a dificuldade da assistência técnica em prestar um atendimento de qualidade. A gente sabe que eu também tive uma experiência, não pessoal, né, como executivo de empresa, tal, que é difícil realmente botar, né, alinhar essa história toda, né? Então, acho que tem um pouco daqui, e até o Paulo aqui da Buslog também pergunta para Paula um pouco de como que funciona isso desde a perspectiva de produção, quer dizer, e quando uma matéria-prima veio com um problema e por acaso deu aquele problema na cadeia toda e tal. Então, acho que teve muito essa história dessa integração das cadeias de atendimento, desde os fornecedores, né, até a ponta final. E uma segunda pergunta aqui atrelada, que aí acho que todo mundo pode compartilhar, que é muito essa perspectiva do engajamento dos terceiros, né, especialmente pessoas terceiros responsáveis pelo atendimento. Então, acho que vocês já deram vários exemplos aqui de como engajá-los, mas aqui a Daniele Lopes, aqui da UMINT, também já faz essa pergunta, o pessoal aqui da Conatrix, não, o Raidana, aqui da Conatrix, também faz, e o Jefferson, da MSD, também faz, né? Então, essa perspectiva de engajar o terceiro. Então, vamos nessas duas linhas, talvez o Sidney começando essa parte da cadeia aqui, que é complicada, e aí a gente entra na outra parte. Legal. Você imagina que eu tenho que ter uma capilaridade enorme para as autorizadas. Eu tenho que atender todo mundo. E a grande dificuldade é que, ok, em São Paulo, Rio de Janeiro, grandes centros é tranquilo, dentro de uma certa perspectiva, mas é tranquilo. Mas quando eu tenho uma autorizada muito pequena, o que o cara vê um produto específico uma vez por mês, uma vez a cada 2 meses, eu não consigo garantir que esse reparo vai acontecer, eu não consigo garantir que ele vai ter a peça para fazer o reparo na hora, e se a localidade é distante, eu não consigo fazer com que essa peça chegue a tempo. Então, o que nós fizemos como estratégia de aumentar muito essa capilaridade? Nós passamos a confiar nos Correios. Então, o Correio hoje tem cerca de 12 mil pontos de coleta no Brasil inteiro. Então, o que a gente faz? Tudo isso tem seguro, se for extraviado, o cliente recebe um produto novo, mas o cliente pega seu produto, posta no Correio, ele vai para o nosso centro de reparo, em um dia esse produto é reparado e ele volta para a casa do cliente. Então, a conveniência disso é muito grande. Até em grandes centros é interessante. Uma cidade como São Paulo, eu consigo ter o produto na casa do cliente de volta em máximo 5 dias. Então, assim, ele posta no correio mais próximo e recebe de volta na casa. Então, além de eu conseguir uma qualidade de reparo maior, eu consigo com que esse cliente tenha muito mais conveniência. Mas o segredo disso é a concentração. E você ter um bom parceiro logístico para que te atenda nesses pontos. E o contrário são as televisões, em que eu tenho poucos parceiros também, mas que fazem grandes deslocamentos para atender os clientes. Então, ele vai até a casa do cliente, a gente paga uma quilometragem, mas eu tenho poucos parceiros que sabem fazer o reparo com qualidade. Então, acho que, assim, respondendo a essa primeira pergunta, é isso. E o engajamento é assim, você tem que atrelar a remuneração desse parceiro, seja ele uma autorizada, seja um técnico, seja um atendente, à satisfação do cliente. De alguma forma, são as metas compartilhadas. Uma remuneração variável em função de uma performance de atendimento, no mínimo satisfatória, eu acho que é a chave de você conseguir esse engajamento. Óbvio que é importante você colocar ele dentro do ambiente da empresa, você colocar todo o seu call center, no caso, Nespresso, ou autorizado a ter todo o brand da Samsung, óbvio que isso é importante, mas ele está atrelado a saber que o cliente ficou satisfeito e, por isso, você ter uma remuneração maior, é um incentivo muito grande. Legal. Falar um pouco da cadeia. Semana passada eu estava num workshop da SAP
para a gente falar um pouquinho sobre futuro, né? E a gente fez uma mesa de grupo que estava falando sobre atendimento, e o sonho daquele grupo é que a gente conseguisse ser preventivo com o cliente, né? Então, sim, eu sei quando um produto vai faltar, sim, eu sei quando uma matéria-prima não vai chegar. A gente tem lá uma central de monitoramento enorme, que inclusive monitora o parceiro, né, de atendimento. Mas eu não tenho hoje uma dinâmica de ser preventivo em alguns comunicados, o que evitaria uma série de problemas, né? Então, falando em cadeia, acho que a informação ela vai até o atendimento, quase que 90% das vezes, né? Que quem aqui nunca ficou sabendo de um problema pelo cliente, né? Às vezes a gente descobre pelo cliente. Mas eu não consigo hoje usar essa informação para ser preventivo, porque eu acho que é aí que está a riqueza, né, de você ter isso na cadeia. O que a gente usa essa informação é para tentar minimizar o impacto no cliente. Acho que tem poucos cases assim dentro da Natura que a gente conseguiu, de fato, usar a informação e falar com o cliente, falar, mesmo assim você quer o produto? Né? Dar a oportunidade para ele escolher. Falando de engajamento, acho que o grande segredo da Natura é a gestão. Né? Hoje eu tenho mais ou menos 30 pessoas do meu time que ficam dentro do terceiro, acompanhando, a gente se divide lá em supervisor, analista, eu tenho uma gerente. E a questão de qualidade de treinamento, né? Acho que a Andréia falou bastante. Talvez o que eu teria para acrescentar aqui, de tudo que ela falou que a gente também faz lá dentro da Natura, é que a gente começou a fazer, desde o ano passado, um treinamento que a gente chama de treinamento comportamental. Né? O ano passado, o tema foi o que posso fazer por você hoje, onde a gente saiu daquele treinamento que era só script e técnico e começou a colocar dentro da carga de treinamento para o operador que está ali na linha de frente, a parte comportamental. E isso está fazendo uma diferença gigantesca, que é olhar para ele como indivíduo, né? Dar a oportunidade dele trazer temas, que não é só a tela do CRM, aí o workflow é esse. Não, vamos sair um pouco disso, né? Isso aqui, às vezes, é até chovendo molhado, e vamos começar a levar uma coisa mais humanizada também no treinamento. Então, me ajuda, Elton, qual que é o nome da pessoa que nos inspirou? Renata Quintela. Ela foi até no Fantástico, levou essa história do que eu posso fazer por você hoje, a gente se inspirou nisso, fizemos uma grade de treinamento. Esse ano a gente está inspirado no Pequeno Príncipe, e a gente tira de lá insumos para fazer essa grade de treinamento comportamental. A gente montou uma sala no terceiro de treinamento que é mais lúdica, né? Então tem puff, é mais colorida, para sair, de fato, desse modelo padrão que a gente tem aí com treinamento de operação de call center. Acho que isso foi um golaço que a gente fez e tem dado bons resultados. Bacana. Mais algum comentário rápido aí? Eu acho que essa questão do treinamento comportamental é fundamental, né, para o terceiro e para o seu colaborador também. A gente tem lá no Fleury treinamentos técnicos que são super relevantes, mas os treinamentos comportamentais são igualmente relevantes. Né? A gente usa muito bases de neurolinguística para ensinar o colaborador como fazer um rapport, né? Como criar empatia. O que é empatia? E uma coisa que dá muito certo, que tem dado muito certo, é esse treinamento existe, com todo o conteúdo e tudo mais, mas eles são expostos a situações reais. Né? Então, todo novo colaborador é exposto a uma situação que realmente já aconteceu dentro desse treinamento, e eles discutem o que poderia ter sido feito melhor naquela simulação, naquele atendimento, naquela situação. Então, isso tem funcionado muito bem e acho que pode agregar aí nesse tema. Legal. Algum comentário final, Andréia? Na verdade, eu só queria reforçar, eu concordo muito com o que a Paula falou, que a questão dos terceiros, a gestão é muito importante. A gente tem que estar muito próximo deles e, assim, no que diz respeito às duas parceiras de Nespresso hoje, eles são muito parceiros, eles querem muito a nossa presença lá, o nosso time, assim, semanalmente tem alguém lá, está dando treinamento, está junto, está tirando dúvida, então eles percebem a nossa presença lá. E quando alguma coisa vai mal lá, né, eu como qualidade eu falo, mas eu acho que a culpa é nossa, né? Talvez a gente não tenha dado o suporte que eles precisassem, talvez a gente não deu a informação que ele precisasse, ou a gente não estivesse lá num momento que ele precisava de nós. Então, acho que fazer a gestão dos parceiros é fundamental para a gente garantir que lá na ponta está tudo funcionando.
Legal. Gente, super obrigado. No final, o tempo sempre parece super curto, né? Porque as perguntas vêm, acho que vocês foram ótimos no meio da participação. Tem um monte de pergunta que eu não consegui fazer, tá? Vocês me desculpem, a gente tenta depois até abordar um pouquinho aqui na nossa saída e tal, quem tiver muito interesse em alguma pergunta específica, mas agradeço a vocês pela participação. Agradeço a Paula, a Aline, ao Sidney e a Andrea por darem esse tempo aqui com a gente, dividir um pouco as experiências de vocês. E, como última mensagem aqui, só queria colocar aqui, elogio sempre é bom, né? Então, vem um elogio aqui da Luana da FedEx, à experiência que ela teve com o Fleury, que, inclusive, ela contou uma situação aqui, mas a ideia central é que os filhos dela gostam de ir no Fleury. Né? Que bom, Então que isso bom. aí, você ter criança que gosta de um laboratório de análises clínicas é uma coisa que realmente é bastante positiva. Então, obrigado a todos pela participação, obrigado por vocês também. Obrigada. A gente encerra.